Veja nesta edição, pesquisa da USP aponta que brasileiros consomem poucas frutas e verduras. Uma reportagem sobre o papel dos conselhos municipais de saúde. A dica de economia com Pedro Loureiro. No ano da juventude, jovens são foco de programações e políticas públicas. Os dados do DIEESE sobre a juventude paraense. E uma entrevista ao vivo sobre os últimos momentos do pontificado de Bento XVI. Nazaré Notícias desta quarta-feira, 27 de fevereiro, já está no ar. Uma pesquisa realizada na Escola Superior de Agricultura da Universidade de São Paulo aponta que os brasileiros consomem pouco carotenoide, uma substância que dá cor aos alimentos e que aponta a variedade de nutrientes presentes nestes alimentos. Na reportagem que inicia a edição de hoje, saiba onde encontramos essa substância e como devemos consumi-la. A pesquisa da USP fala sobre a importância do consumo dos carotenoides. Para entender um pouquinho sobre que substâncias são essas, eu convidei a nutricionista Tayana Albuquerque. Muito obrigada por participar da nossa matéria. O que são esses carotenoides? Bem, os carotenoides são compostos bioativos encontrados em alguns vegetais de cor amarela, alaranjada, avermelhada. E eles combatem os radicais livres que são produzidos pelo nosso organismo. E esse excesso de radicais livres ele pode causar doenças, né, causar um desequilíbrio metabólico. Nós estamos aqui em um restaurante onde a Rose está almoçando. Olá, Rose. Você sempre come assim uma mistura, legumes, verduras? Procuro sempre fazer assim, né? Que eu sei que é mais saudável, então... Primeiro eu não gostava, depois eu passei a me acostumar e achei agora super gostoso. Sempre eu procuro ter isso no meu prato. E ao longo do dia você consome outras verduras, legumes, frutas? No café da manhã eu sempre tenho que consumir 2 frutas, eu já me acostumei com isso. Que frutas são essas? De preferência mamão, banana e manga, essas 3 frutas. E aí, nutricionista, mamão, manga e banana, essas frutas possuem o carotenoide? Todas essas frutas possuem os carotenoides, em específico o mamão, ele é altamente rico em licopeno, que é um tipo de carotenoide também. Então, em termos de carotenoide, a nossa amiga está realmente bem suprida. Rose tirou nota 10 então, né? Nota 10. Continuando a nossa passagem pelo restaurante, a gente encontrou o Bruno. O Bruno está almoçando. Bruno, o que você colocou no seu prato aí? Só arroz, peixe e um pouco de azeite. Você acha que isso é bom? Você normalmente consome isso ou você consome outras coisas? Carne bovina também, bastante farofa, feijão, é basicamente isso. A alimentação do Bruno, como é que é? Nesse ponto de vista, ele consome feijão. Feijão é um ponto positivo, a gente já viu isso, né? Arroz, carne bovina, peixe e azeite de oliva, que também é um ponto positivo. Como é que a gente avalia essa alimentação do Bruno? Então, em relação às proteínas da carne, ponto positivo para ele, né? O peixe é uma fonte proteica muito saudável. Em relação ao azeite também, ele está colocando uma porção de gordura, que é uma gordura saudável. Porém, o que está faltando é um pouco de salada, pelo menos no prato de agora. É uma salada que pode ser de 2 tipos, né? Saladas cruas e saladas cozidas. E também um pouco de leguminosas, que pelo menos ele consome no dia a dia, mas agora ele deixou a desejar, em termos de feijão, de lentilha, de ervilha, de soja. Então, metade tá bom, tá voltando melhorar a outra parte das hortaliças, tá bom? Nutricionista, nós já conhecemos a Rose, que é 100% né, aprovada com relação ao carotenoide, e o Bruno, que não come nada de carotenoide. E qual seria, então, o prato ideal para que as pessoas conhecessem? Não, agora eu vou montar o meu prato dessa maneira. Tá. Então, se você não tem outra opção a não ser ir a restaurante, por exemplo, um restaurante que serve esse prato, metade dele, o ideal é que seja composto por salada.
Então, montando uma salada variada, ela tem que ser o mais colorida possível. A gente precisa de 2 tipos de salada, as saladas cruas e as saladas cozidas. Então, nas saladas cruas, nós temos opção de alface americana, de tomate. E as opções cozidas, nós temos a cenoura, nós temos chuchu, a beterraba. Então, quanto mais colorido, melhor. Isso tudo misturando um pouco de carne ou de peixe, o que a pessoa preferir já é um prato bem saudável. Isso. Daí o que falta é compor o prato com uma porção de cereais, que nesse caso pode ser o arroz, pode ser o macarrão, pode ser batata, ou com uma porção de leguminosas, que pode ser o feijão, ou a soja, ou o grão de bico, e uma porção de azeite para equilibrar, né, com as gorduras saudáveis. Aí então fica a dica que todo mundo possa então montar esse prato perfeito. Fica a dica para você. E ainda falando sobre saúde, mesmo com a redução do número de casos de dengue no Pará, Belém está entre as cidades brasileiras em situação de alerta para o risco da doença. De acordo com o Ministério da Saúde, de 1º de janeiro a 16 de fevereiro, 1.985 casos suspeitos de dengue foram notificados no estado e uma morte foi confirmada. Deste total, 42 casos aconteceram em Belém, mas sem nenhum óbito. O Ministério da Saúde se baseou no levantamento de índice rápido de infecção por Aedes aegypti, realizado em 983 municípios brasileiros. A pesquisa é feita para identificar onde estão concentrados os focos de reprodução e proliferação do mosquito transmissor da dengue. E um dos órgãos que ajudam na gestão da saúde pública é o Conselho Municipal de Saúde. Ele tem o papel de fiscalizar a atuação do poder público na garantia de direitos básicos da população e discutir as demandas das comunidades. A repórter Patrícia Nascimento foi conhecer como ele funciona aqui em Belém. Formado por 20 pessoas que representam usuários, trabalhadores e gestores municipais de saúde, o Conselho discute e avalia o serviço prestado pelo município de Belém nos vários bairros da capital paraense. Os usuários têm 50% de representatividade. A outra metade é dividida entre trabalhadores da saúde e gestores. No início de cada ano, uma agenda de reuniões é definida. Os encontros são abertos à população. A participação da comunidade é aberta à comunidade, certo? Agora, garantido a palavra com a permissão do pleno. A gestão do Conselho tem duração de 2 anos. A última eleição aconteceu em agosto de 2011. A próxima deve ocorrer durante a 10ª Conferência Municipal de Saúde, ainda em 2013. Um edital é publicado e as lideranças comunitárias podem se candidatar. Os nomes são sugeridos nos próprios bairros. A Arquidiocese de Belém tem um representante no Conselho. A igreja está presente em tudo, então no Conselho não podia ser diferente. Nós tínhamos que estar presente aqui. E a Arquidiocese está presente aqui para garantir justamente os valores da igreja. A expansão do programa Família Saudável foi um dos últimos temas discutidos entre os conselheiros. Os desafios são muitos. O primeiro ponto é a ampliação do programa Estratégia de Saúde da Família. Em segundo, a contratação de médicos, que nós temos uma cobertura boa no distrito administrativo da Sacramento, que é o da ZAC, porém falta um médico nas casas famílias, e a ampliação do programa com contratação de agentes comunitários de saúde e outros, para que a atenção básica possa suprimir as demandas da comunidade. Tem que se fortificar a estratégia de saúde da família no município de Belém. E agora nós mudamos de assunto para falar ao vivo com a repórter Caroline Guimarães sobre a renúncia do Papa Bento XVI. Hoje pela manhã aconteceu a última audiência geral deste pontificado. Caroline, este momento é muito especial para a Igreja. É isso mesmo, Marcos. É um momento especial e inédito para as nossas gerações, a renúncia de um Papa. A última renúncia aconteceu há mais de 600 anos. Para falar sobre esse assunto, está aqui na nossa redação o Monsenhor Raimundo Posidônio. Monsenhor, muito obrigado por conversar conosco. Já aconteceram outras renúncias e isto é previsto na legislação, não é, Monsenhor? Exato. Nós, pelo que a gente conhece da história, houve pelo menos uns 6 papas que renunciaram ao papado. Alguns por circunstâncias
um pouco forçadas, eu diria, né? Assim, eles foram exilados, foram tirados do cargo e renunciaram em função do bem da igreja, em função de outro assumir sem nenhum problema, né? Porque a gente sabe que no papado não pode haver 2 cargos, né? Na verdade, o único papa que renunciou por livre, espontânea vontade, sem nenhum constrangimento, sem ser forçado por ninguém, foi o Papa Celestino V, né? Isso em 1294. Né? Então, o Papa Bento XVI tem um precedente na história nesse sentido, porque o último Papa a renunciar, né, que foi o Gregório XII, em 1414, 1415, ele foi forçado um pouco pelas circunstâncias de haver naquele momento 3 papas, né? Um que estava em Roma, outro em Avignon, na França, e outro em Pisa, né? No chamado cisma papal, o cisma ocidental. Então ele foi forçado a renunciar, ou os 3, né? Exatamente para possibilitar a escolha de um papa legítimo que governasse, né, como cabeça da igreja. Agora, a renúncia, a gente pensa que um papa é para a vida inteira, né? Até ele falecer, ele continua sendo nosso papa. E foi uma notícia que aconteceu de maneira surpreendente, né? Hoje, o momento que a igreja vive, diante dessa renúncia, como é que fica? Bom, em primeiro lugar, eu creio que o Papa Bento XVI, como a gente está percebendo pelo que ele está dizendo, ele não pensou em si mesmo, né? Ele pensou na igreja, né? É lógico, ele pensou em si mesmo a partir do momento que ele diz não ter mais condições, né, de assumir tudo aquilo que envolve o seu magistério, né, pontifício. Então, agora, a saída dele, né, a igreja continua, né, a sua missão, evidentemente, necessitada de uma cabeça. Por isso vem uma nova eleição para que esse processo, né, da vida e da missão da igreja, ela não sofra solução de continuidade, ela tenha uma continuidade. Quer dizer, a igreja se mantém viva, a igreja se mantém, né, mesmo sem o Papa nesse interregno. Mas nós precisamos, né, de uma cabeça, porque foi assim que Cristo definiu, né? A igreja, em primeiro lugar, é a igreja de Jesus Cristo, né? A igreja foi ele que, como para falar nessa linguagem, foi ele que a fundou, foi ele que a constituiu, né? E chamou homens para, né, conduzi-la, os apóstolos, o próprio Pedro, né, para confirmar o colégio apostólico. E assim essa continuidade dá visibilidade a essa dimensão do mistério, né? A igreja é mistério, a igreja de Cristo, né? A igreja é a expressão do reino de Deus, mas ela é conduzida, né, pelos nossos pastores. E nesse sentido, a figura do Papa é de fundamental importância, né, porque ele, além de sucessor de Pedro, né, ele atualiza esse mandato de Cristo a Pedro, né, de confirmar, de ligar, de desligar, né, e por isso a igreja necessita dessa visibilidade, né? E, embora todas as dificuldades, né, da história, a realidade humana que às vezes limita, né, a própria missão da igreja, nossos pecados, né, nossos limites, mas a igreja precisa dessa realidade humana. E o Papa é uma figura fundamental, né, nessa realidade. Agora, como são, senhor, os preparativos, como estão os preparativos para essa eleição? Bom, pelo que nós sabemos, praticamente estão em Roma quase todos os cardeais, são os eleitores do novo pontífice. E também o Papa, antes de deixar o governo da igreja, ele constituiu um motu próprio, né, antecipando normalmente a data limite para a convocação de um novo conclave, que normalmente são 15, 20 dias. Né? Isso quando tem um Papa que falece e tal, para dar tempo para as exéquias. Como isso não ocorreu, então o Papa viu a melhor maneira, né, de antecipar, digamos, esse período da sede vacante, e possivelmente daqui nos próximos 10 dias nós teremos o início do conclave. Nesse interregno, os cardeais, eles têm reuniões, têm encontros, né, eles, às vezes alguns bispos ou teólogos que são convidados para fazer alguma palestra, né, pregar alguma coisa sobre essa questão da unidade da igreja, a dimensão colegial, o governo da igreja, né? Então esse período eles vão lá para, digamos assim, ter uma consciência mais plena da importância do seu voto, daquilo que eles vão realizar, e nesse sentido eles são ajudados, né,
por alguém que é designado pelo próprio Camerlengo, né, que agora está na direção da igreja, quando o Papa deixa, e eles vão tomando consciência e quase que, diríamos, definindo, né, o seu voto em torno de uma ou duas pessoas, ou três, né, que depois sairá como Papa. Obrigada, Monsenhor. E no próximo bloco, nós voltamos com mais informações sobre esse novo momento para a Igreja Católica. Com você, Marcos. O consumo de energia elétrica no país subiu 5,4% em janeiro comparado com o mesmo mês de 2012, mas houve redução de 2% no consumo energético nas indústrias, influenciada principalmente pela desaceleração no setor de mineração e da metalúrgica. Os dados foram divulgados pela empresa de pesquisa energética. Um dos destaques foi a expansão do consumo residencial. Segundo a empresa, isso se deveu à elevação das temperaturas. Nas indústrias, a maior queda percentual ocorreu na região norte. Uma pergunta bem interessante foi deixada em pedrorloureiro.com. A dúvida do nosso telespectador é se vale mais a pena guardar dinheiro para comprar a casa própria ou fazer um financiamento imobiliário. A minha resposta não pode ser baseada apenas no aspecto financeiro. Se a pessoa ou família necessita mudar de casa com muita urgência, não dá para esperar o tempo necessário para a acumulação dos recursos, pois isso demora muito tempo. Mas se o negócio puder esperar, vale muito mais a pena guardar dinheiro para pagar à vista. Aliás, isso ocorre em quase todos os negócios. Tem mais. Quando fazemos um financiamento imobiliário, além de juros e taxas para abertura de crédito, IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, entre outras despesas que só aparecem depois do negócio feito, as custas com o cartório são maiores, pois quando o financiamento é feito, o bem fica alienado em favor da instituição financeira e somente após a quitação é que ele é liberado para o comprador registrar em seu nome plenamente. Resultado disso? Despesas dobradas. Então, olhando apenas pelo aspecto financeiro, guardar e comprar à vista é sempre o melhor negócio do que financiar. Faça as contas com muito cuidado e até a semana que vem. E nós voltamos com o Nazaré Notícias, direto com a repórter Caroline Guimarães, para falar sobre os últimos momentos do pontificado de Bento XVI. É isso mesmo, Marcos, e nós vamos agora ter umas imagens com relação à audiência que aconteceu, a última audiência que aconteceu hoje. Estamos aí com imagens dessa audiência. Monsenhor, que audiência é essa? Então, normalmente os papas desses últimos anos, eles fazem uma audiência pública, né, assim chamada, às quartas-feiras. E tanto o Papa Paulo VI, né, pelo que eu me lembro um pouco mais, o João Paulo II e também o João Paulo I e o Bento XVI, eles fazem uma espécie de catequese, né, quando eles expõem alguma questão da igreja, da doutrina, ou da própria história, ou da vida da igreja, né. Às vezes eles têm uma sequência em cada quarta-feira, né, e ali ocorre uma quantidade muito grande de gente, como a gente vê, né, ou no tempo do verão é em praça pública, ali no adro da Praça de São Pedro, ou então na Sala Paulo VI, quando é o inverno. Aí você vê ali, tem 10 mil pessoas, 20 mil, na verdade é uma audiência, portanto, que os papas nesses últimos anos realizam, né, para o povo que vai a Roma, os peregrinos, né. E essa audiência ela foi uma das mais participativas, né, Monsenhor? Exato. Por conta desses últimos momentos. Exatamente. Já, com certeza, né, segundo se sabe, havia sido distribuído 50 mil bilhetes, porque tu precisa de um bilhete para entrar ali. Não é pago, não, é gratuito. E ali estava praticamente toda a Igreja Católica, gente de todo mundo, né, que foi para ali, para Roma, para como que se despedir do Papa, né, porque a partir de hoje ninguém mais quase que verá o Papa, né? E como a gente sabe, nessa audiência, ele teve, eu diria, duas falas assim muito interessantes. E a primeira foi agradecer, né, uma espécie de agradecimento pelo apoio, por tudo aquilo que ele, né, por tudo que foi feito de apoio ao trabalho dele, e também a compreensão que o povo teve da sua renúncia, né?
A gente sabe que a incompreensão, às vezes, ela vem de gente de fora, né? E às vezes as críticas e tal. Mas a gente percebe que houve, pelas reações de todo mundo, que houve uma compreensão plena daquilo que ele fez, né? Então ele foi agradecer a isso e pedir que rezem por ele, né? A partir de agora ele se retira e que continue a rezar por ele. Então, esse comportamento que a igreja orienta os cristãos católicos a viverem a partir desse momento? Exatamente. Então agora nós estamos, a partir de amanhã, né, estaremos sem a cabeça da igreja, a cabeça visível da igreja, que é o Papa. Mas a igreja continua, né, a sua missão à espera de um novo pontífice. Não significa uma ruptura, né? É bom que a gente entenda isso. Mesmo que venha outro Papa, às vezes com uma outra linha, uma outra, né, configuração eclesial, né, que ele tenha, mas ele dá continuidade, né, à sucessão apostólica, à sucessão petrina. E essa é a garantia, eu diria, dessa dimensão, da vitalidade da igreja, né, na sua missão, e a garantia dessa presença de Deus através do seu Espírito nela, né? Venha quem vier, né, a igreja mantém, né, essa dimensão constitutiva daquilo que ela é, divina e humana, né, e de Deus que guia a sua igreja através do seu Espírito. Muito obrigada, Monsenhor. E amanhã, né, o Monsenhor Raimundo Posidônio também estará aqui na TV Nazaré com uma programação especial. Amanhã, que é o último dia, é o dia da renúncia, não é isso mesmo, Monsenhor? Exatamente. Então aguardamos todos vocês amanhã num programa especial a partir do meio-dia. Com você, Marcos. Lembrando também que nesse programa especial sobre o Papa Bento XVI, você pode participar fazendo o seu questionamento, mandando seu comentário para o número 4006-9211, ok? 4006-9211. Este é o ano da juventude no Brasil. Várias políticas e programações voltadas a essa faixa etária estão evidenciadas. Ontem, 80 jovens do bairro da Terra Firme, em Belém, que participaram de cursos profissionalizantes, receberam a certificação. A repórter Larissa Cristina e o cinegrafista Fábio Nascimento foram até lá conferir. A felicidade de Jéssica ao receber o certificado. O documento lhe trará oportunidades. Vai me abrir portas, porque realmente era o curso que eu queria fazer, só que no momento eu não tinha condição de pagar o curso. Aí quando eu vi, procurei logo. 80 jovens receberam a certificação, participaram dos cursos ofertados pelo Propaz na unidade da Terra Firme. Abrir oportunidade para esses jovens que estavam sem perspectiva nenhuma dentro da comunidade, e eles estão tendo uma oportunidade de vida até, de a autoestima, recuperando a autoestima deles, que estava esquecida pelos governantes, e hoje a gente está recuperando isso com cursos profissionalizantes, oferecendo esportes. A comunidade está chegando com os projetos dele a oferecer aqui dentro da unidade, e a unidade é deles. Foram 4 cursos: mecânica de motos, operador de caixa, auxiliar de escritório e informática básica. O sucesso dos cursos foi tanto que novas vagas estarão abertas a partir do mês de abril para os cursos de maquiagem e estética, pintor profissional e eletricista predial e residencial. Os cursos também são realizados em outras unidades do Propaz. Havia dados que comprovavam o aumento da marginalidade, da violência, do descuido com tóxicos, do descuido com a própria saúde. E o que se via é que esses jovens estavam nessa situação porque eles não tinham nada que os identificava para que eles tivessem incentivo de sair desse estado de vulnerabilidade. E através disso chegou ao panorama de realizar esses cursos de qualificação profissional que dão ao cidadão que tem uma escolaridade normal um upgrade, um plus, né? Algo que vai diferenciá-lo dos demais, vai fazer com que ele possa alcançar a vaga de melhor qualificação do que outros não qualificados. Com a formação que recebeu, Denis já pensa até em abrir seu próprio negócio. Hoje eu vejo, já penso em abrir uma oficina para mim mesmo, né? Tendo outro negócio, em vez de estar procurando serviço extras aí na rua, né? Ter o meu próprio serviço na minha própria residência, que mecânica de motos ele te dá essa oportunidade, dentro da sua própria casa, fazer a sua oficina. Pensamentos como o dele orgulham o professor. Olha, significa não só para mim, mas para a escola, para a sociedade. Menos aquele elemento, aquela pessoa em dificuldade social, né? Tanto financeira ou profissional.
é uma satisfação total. E uma outra informação sobre qualificação para jovens. A Fundação Curro Velho oferta 99 oficinas para o mês de março nas áreas de linguagem visual, cênica, musical e verbal. As inscrições são gratuitas para os alunos da rede pública de ensino. Mais informações pelo telefone 3184-9100. E ainda falando sobre jovens, a TV Nazaré conferiu em primeira mão uma pesquisa realizada pelo DIEESE do Pará que aponta que a população jovem do estado chega a 2,2 milhões de pessoas. A maioria reside em áreas urbanas. Entre a população ocupada, os jovens representam apenas 33% do total. O estudo do DIEESE, com base na PNAD 2011, aborda a população de 15 a 29 anos que mora no Pará. A pesquisa fala sobre o mercado de trabalho e teve como foco fazer um diagnóstico sobre a situação da juventude no estado. Os dados foram apresentados em primeira mão ao vivo no Nazaré Notícias de 25 de fevereiro. A gente tentou traçar um perfil da juventude no estado, primeiro olhando um pouco quanto é o quantitativo desses jovens, né? E a partir dessa quantidade de jovens identificados, então, quantos são os ocupados, aonde eles estão, se estão na área urbana, na área rural, qual a sua principal ocupação e também fazendo um pouco do cruzamento com a questão da renda, que também preocupa, é um dado muito interessante. Então a ideia justamente desses cruzamentos é tentar traçar minimamente o perfil da ocupação da juventude em todo o estado do Pará e, por oportunidade também, colaborar com a questão da campanha da fraternidade, onde o mercado de trabalho certamente é um mote também a ser discutido. A pesquisa realizada pelo DIEESE Pará apontou uma população de jovens de 2.200.000 aqui no estado do Pará. Dessa população, apenas 1.100.000 possuem ocupação. O mercado de trabalho é uma das preocupações dessa juventude. Por isso, nós reunimos aqui na paróquia Santa Terezinha um grupo de jovens que falaram já com a gente sobre essa questão da preocupação, sobre o mercado de trabalho, sobre a educação. E nós conversaremos agora com o Vitor. O Vitor é o jovem mais velho aqui desse grupo de jovens, ele que já entrou no mercado de trabalho, hoje ele faz doutorado em Química. Vitor, conta pra gente um pouquinho dessa história, como foi que você se inseriu no mercado de trabalho? Bom, eu comecei a trabalhar com a minha família, né, com um comércio que nós tínhamos, então desde criança eu ficava ajudando meus pais no comércio, num bar e restaurante, e fiquei com eles até o momento que eu entrei na universidade. Né, o momento que eu entrei na universidade e comecei a fazer meu curso, eu comecei a ter outras atividades. Comecei a trabalhar com aula particular, né, ministrando aula na casa de alunos. Emprego, desde a infância, é uma realidade comum a muitos jovens aqui no estado do Pará, como por exemplo a Jéssica Martins, que também está aqui. Jéssica, você também começou bem cedo a trabalhar, né, com a sua família. Foi, eu comecei a trabalhar com uns 14, 15 anos. Primeiro eu trabalhei em um cyber que tinha dentro de casa, fiquei lá uns 2 ou 3 anos. Aí meu pai precisou mudar de cidade para poder ter uma renda melhor, um trabalho melhor. E nós fomos todos com os filhos para lá, só que assim como a Jéssica e o Vitor, a necessidade que os pais têm de precisar dos filhos, ou pode ajudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Aí a gente vai acabando se inteirando daquilo, do trabalho dos pais e ficando lá por um tempo. Hoje, 70% da população jovem no estado do Pará reside nos centros urbanos. Pessoas que vêm do interior normalmente vêm para o centro urbano, diminui a população no interior e aumenta a população nos grandes centros. É o caso, por exemplo, do João Pedro. Obrigada por conversar conosco. Você sentiu essa necessidade, você do interior de Minas Gerais, você sentiu essa necessidade de sair do interior para vir para o centro urbano? Sim, exatamente. E pela falta de oportunidade lá, né, de estudo, de trabalho, meu pai me convidou para vir para cá, para Belém, para morar com ele. Então, logo que eu cheguei, consegui emprego com facilidade, trabalhei um bom tempo de carteira assinada, só que hoje eu não trabalho mais de carteira assinada, faço um serviço autônomo. Conciliar educação e mercado de trabalho é uma das necessidades dos jovens e um dos grandes sonhos, não é, Ranieri? O Ranieri já tentou estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Como foi essa experiência, Ranieri? É difícil para o jovem porque você precisa de tempo para trabalhar, você precisa de tempo para estudar.
E para realizar um trabalho, você não vai trabalhar só na sua empresa, só no seu local de trabalho. Você muitas vezes leva trabalho para casa, assim como no estudo. E isso necessita de um breve tempo fora desse local, e já nesses locais você já gastou todo o seu tempo, então você não consegue realmente ter uma efetividade boa. E tem aquela pergunta, daqui a 5 anos, como é que você se vê? Como é que você se vê daqui a 5 anos, Janiara? Daqui a 5 anos eu me vejo empregado e espero estar empregado em alguma empresa um pouco maior na minha área e continuando o estudo, né? Pós-graduação, mestrado, doutorado, para sempre estar melhorando a minha qualificação, para melhorar a minha perspectiva de vida. No ano em que a campanha da Fraternidade tem como foco a juventude, a pesquisa pretende ajudar a desenvolver políticas públicas mais arrojadas para esta população. Cada vez mais a questão da educação, da capacitação técnica desse jovem para oportunizar a entrada dele no mercado de trabalho. Certamente o jovem ocupado, trabalhando, tendo uma boa educação, uma boa capacidade técnica, certamente ele vai ter um outro brilho em sua vida, ele vai ter outras oportunidades que a gente não vai ter, infelizmente, tantos jovens aí caminhando para a criminalidade e, infelizmente, chegando até a óbito em muitos casos. E você pode sugerir temas para as nossas reportagens. Basta entrar em contato com a Fundação Nazaré de Comunicação pelo número 40069211 ou indicar o que você gostaria de ver aqui no jornal. E para rever as matérias de hoje, acesse o nosso portal Nazaré ou nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!